Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Professor Lucas, aqui falando, professor do curso de agronomia da Universidade de Marília e professor líder do grupo de estudos agronômicos da Unimar, né? Universidade de Marília, GEAL, tá? Então aqui estamos para gravar mais um vídeo na esperança de ajudar os nossos alunos a defender o seu TCC, né? Chegaremos lá, se Deus quiser. E no vídeo de hoje, falar um pouco sobre o uso do Sysvar para a realização de análise estatística, tá? E, então, o Sysvar é um software nacional, gratuito, aberto, né, para a gente poder aí acessar e trabalhar, e muito utilizado o Brasil afora, tá? Então, por isso que o vídeo, a gente poderia falar de vários outros softwares, existem diversos softwares, de análise estatística, eh, mas vamos dar prioridade àquilo que é nacional e gratuito, o Sysvar, que é amplamente utilizado, tá? Para fazer o download, não vou falar como fazer o download nesse momento, existem vários vídeos já no YouTube mostrando como se faz o download do Sysvar, download e instalação do Sysvar. Só um detalhe importante vocês vão jogar lá no Google, né, Sysvar, download, vai cair na página do Sysvar, mas o detalhe importante é que ele exige que nós instalemos na nossa máquina o software LibreOffice, tá? Por quê? Porque a planilha tem que ser salva no formato DBase, tá? E o Excel não faz isso. Então a gente precisa salvar, instalar também o LibreOffice, que inclusive tem o link já no própria página do Sysvar instalar, tá bom? E vocês encontram outros vídeos, no YouTube que mostram esse passo a passo, tá? Então hoje a gente não vai abordar esse tema de download, instalação, vamos ficar mais na parte prática aqui da análise, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, tá? Então, tela aqui devidamente compartilhada, tá? Então, eu tenho uma planilha normal de Excel com dados fictícios, onde eu imaginei um experimento com bioestimulantes, na cultura da soja e avaliei a altura e ramos laterais, tá? Então, a minha intenção era aplicar esses bioestimulantes e ver se eles conseguiam modificar a arquitetura da planta em termos de altura, de ramos laterais, brotações, né? E foi isso que eu imaginei aqui. Então, nós temos quatro tratamentos: testemunha, bioestimulante A, B e C. Tá? Então, quatro tratamentos. É um DBC, ó, blocos. Aqui nós temos os blocos, tá? Cinco blocos. Então, cinco repetições, cinco blocos. Um, dois, três, quatro, cinco. E depois os dados. Tá? Então, o GT já existe aqui no canal. É um vídeo falando exclusivamente de como você vai tabular os seus dados, a questão de coluna, de não ter, né, não ficar pulando linhas e colunas, de não colocar junto com o número, unidade, esse tipo de coisa. Então, já tem um vídeo para isso, não vou perder muito tempo relacionado a esse tópico, tá? Depois vocês salvam aí, né? Vai lá, salvar como, da maneira que vocês quiserem, normal. Então eu tenho uma pastinha aqui chamada dados, onde eu salvei essa planilha como dados do DBC teste, tá joia? Eu vou salvar porque ele já está salvo aqui. Depois que isso é feito, tá? Depois que isso é feito, vocês têm que ir lá na pastinha, tá? Clica com o botão direito do mouse sobre a sua planilha e aí você vai abrir com LibreOffice, tá? Então vou aqui mudar meu compartilhamento, compartilhar a página agora do LibreOffice, que já está aberta com os nossos dados, tá? Então, olha só, aqui está aquela mesma planilha, mas agora aberta no LibreOffice de novo. Vai lá, clica em cima dela com o botão direito do mouse, desce, abrir com LibreOffice. Então, tem que estar instalado o LibreOffice já para você conseguir fazer isso. Feito isso, planilha aberta no LibreOffice, e antes de salvar como formato DBase, tem um passo que é importante. O primeiro é dizer o que é o que, tá? Então, ó, eu tenho aqui os tratamentos, né? É texto. Essas células são texto. Então, seleciona elas, vem aqui em formatar, células, tá? Texto, ok.
tá? Mesma coisa aqui, ó, bloco, altura, título, é texto, formatar, célula, texto, ok. Os seus dados são numéricos, né? Então, seleciona, pode vir aqui, ó, só clicar aqui nesse ícone, já vai falar que é número, né? Ó, formatar como número. Mas se quiser continuar aqui no padrãozinho, vem formatar, célula, o meu já está formatado, ó, número, ok. Isso é importante, tá? Para a gente, depois o Sysvar conseguir ler os nossos dados de maneira correta. Feito isso, vem em arquivo, salvar como, tá? E aí você vai selecionar, tem várias opções, várias extensões, vai escolher a extensão DBase, dá o título que vocês querem. O meu é dados DBC teste, ele já está aqui salvo, então não vou salvar de novo, tá? Mas aí você escolhe, clica em salvar, vai aparecer uma outra telinha aqui, você dá OK também, tá? Muito bem. Eu não quero substituir porque ele já existe. Eu vou fechar essa planilha, tá? Não mais nos interessa, tá? E vou agora finalmente compartilhar com vocês o Sysvar. Tá? Então, olha só, o Sysvar aqui e agora compartilhar. Deixa eu fechar essa planilha aqui que está atrapalhando. Então, o Sysvar agora é quem está. Deixa eu só conferir aqui, confirmar aqui que é o Sysvar. Isso, agora sim, ó. Sysvar compartilhado. Essa é a telinha inicial. Quando você abre o software, aparece a tela inicial. E tem várias opções aqui, né? Arquivo, análise, relatório, auxílio. Nós vamos vir em análise, tá? Em análise, a primeira opção, ANAVA, análise de variância, tá? Abre essa janela e vamos abrir o arquivo. Tá? Então, abre aqui, ó, já está na pastinha de dados, que é a pasta que eu estou utilizando. Veja, só aparece uma opção, só aparece a extensão DBase. Tá? Então, a planilha do Excel também está nessa pasta, mas ela sequer aparece com a opção de arquivo para ser aberto. Tá? Então, vamos abrir aqui um dos nossos dados e ele já lê imediatamente o cabeçalho. Tá? Então, ele lê, ó, tratamento, bloco, altura e ramos laterais. Nessa primeira janela, o que nós vamos selecionar são as variáveis independentes, tá? Então, tratamento e bloco, no caso do delineamento em blocos casualizados. Ó, tratamento, adicionar, tá? Porque é uma fonte de variação. O tratamento é uma fonte de variação. Eu apliquei o bioestimulante, ele deve, né, em tese, né, por hipótese, ele exerce uma influência, né? Uma variação sobre os nossos resultados. Também vou selecionar e adicionar os blocos, tá? Então, quando você adiciona os blocos, você diz para o software que esse é um experimento em DBC. Isso é importante porque muda como é feita a análise de variância, tá? Professor, e se fosse DIC, o que que muda aqui? Se fosse DIC, simplesmente nós não selecionaríamos, não teriam blocos, teriam repetições apenas, e nós não iríamos selecionar as repetições, apenas os tratamentos, tá? Então, nessa página inicial, nessa janela inicial, se é DIC, seleciona tratamento e adiciona, tá? Se é BC, vai tratamento e vai bloco também. Já adicionei os dois, clico em fim, ok, tá? E agora ele pede para nós escolhermos o teste. Clico em tratamento, tá? Eu quero comparar esses tratamentos com qual teste? Eu vou selecionar o TUC, que é o padrão, isso é algo que deve ser conversado e decidido em conjunto com o orientador, ou, né, em função do seu experimento, seus número de tratamentos, quais são os seus tratamentos, com que você está trabalhando, existem testes mais adequados para cada situação, né? Então, por exemplo, se forem tratamentos quantitativos, né, doses de fungicidas, doses de herbicida, densidade de planta, de semente, né, número, né, número quantitativo, é uma análise de regressão, né? Então veja que muda. Nesse caso, teste de Tuque, nível de significância normalmente para a área agronômica 5%, então 0,05, 5%. Tá? Quiser ser mais rigoroso, no caso 0,01, você leva para 99%, se você quer ser muito rigoroso, exigente, né?
Menos que isso, eu acho que não é legal, né? A gente perde muito rigor, tá? Então, 5% já é um nível de significância legal. Ok, e aí nós vamos para a próxima tabela, próxima janela, onde nós queremos agora sim analisar as variáveis que nós medimos lá no campo, né? DBC é campo, altura e ramos laterais. Então, eu clico nos dois, finalizar, pergunta se eu quero transformar algum desses parâmetros. Não, por enquanto a gente não quer transformar nada, tá? Então, deixa eu só aqui mudar o compartilhamento, mudar agora para o relatório do Sysvar, tá? Então, olha só aqui, que bacana aqui o relatório do Sysvar. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, porque a gente vai ficando mais. A idade chega, a gente vai ficando mais cegueta aqui, tá? Muito bem, selecionado, fonte grande, voltar para o início. Então, olha só que legal. Ele gera aqui para a gente, para cada variável, né? Então, a primeira variável, altura, tá? Não teve transformação, o quadro de ANAVA. Então, olha só o quadro de ANAVA, que antigamente a gente fazia isso na mão, né? Então, quando eu fiz graduação, nós calculávamos isso tudo na mão. O que nós temos de importante aqui, talvez o grau de liberdade. Vocês se lembram da disciplina aí de experimentação? Como que a gente calcula o grau de liberdade de tratamento? Número de tratamentos, menos um. Então, eu tinha quatro tratamentos, menos um. Grau de liberdade, 3. Importante, grau de liberdade do erro ou grau de liberdade do resíduo, a mesma coisa, que ele seja no mínimo 12, né? Igual, maior que 12, ok? Outro ponto importante é esse daqui, ó, valor de P, tá? Então, o valor de P, sempre que ele for menor que 0,05, ele nos indica que há diferença significativa entre os tratamentos. Quais diferenças? Ainda não nos diz, mas fala que tem diferença estatística. Bom, tem aqui o coeficiente de variação, então, o que nos interessa, de fato, é essa tabelinha aqui maravilhosa, onde nós temos os tratamentos, as médias dos tratamentos, organizados aqui de maneira crescente, então vai do menor para o maior, em termos de altura, né? Pensando em centímetros aqui da planta, e o resultado do teste, né? Que é isso que nós vamos utilizar, esse resultado, A2, A2, A1, para decidir, né, para direcionar as letras que nós vamos utilizar para cada tratamento, que nós vamos colocar na tabela, vai colocar no gráfico, faz um gráfico bonitão lá, né, com as colunas, e aí você coloca a letra A, B, C, D, tá? Da onde vem essas letras? Vem do teste, vem da análise estatística, tá? Como que isso é feito? Olha só, os maiores valores, né? Então, primeira coisa, se eu tenho designações semelhantes, então A2 A2, isso já indica para a gente que não há diferença entre esses dois tratamentos. Então, o bioestimulante A e o bioestimulante B não diferem entre si com relação à altura de plantas. Mesma coisa acontece para o bioestimulante C e testemunho. Por quê? A1 a 1, né? A1 é igual. Só que vocês nunca viram num gráfico, pode até ser que já viram, mas se viram, provavelmente estava errado, colocar a 1, a 2, a 3, né? Lá em cima da barra de erro do seu gráfico. E, na verdade, o que nós vemos é apenas as letras. Tá? A, B, C, B, C, A, B, é isso que nós vemos. Então, nós precisamos, com base nessas designações, e, né, nesses valores aqui, no A2, A1, atribuir as letras respectivas. Tá? Então, as maiores médias, nesse caso são as maiores e as melhores médias, né? A planta mais alta cresceu mais, né? Entendendo que é melhor, tá? E estão com A2 e são, portanto, letra A, tá? Então, toda média que receber A2, que tiver aqui com A2, eu sei que é letra A, tá? Essa letra A depois que vai lá na minha tabela, no meu gráfico, para indicar as diferenças pelo teste de Turing. Bom, e nós vamos seguindo com o alfabeto agora de maneira muito simples. Então, A2 é A, A1, qual que é a próxima letra? B. A1 também é B, tá? Professor, mas e se tivesse aqui assim aparecido A1, A2? Às vezes aparece, né? A1, A2.
Veja, se o 2 nesse caso é A1 é B, se eu tenho uma média, um tratamento que é A1 e A2, isso indica que ele é AB, tá? Professor, mas eu tenho outros tratamentos, ele começou, na verdade, com A3, ele aparece A3, depois A2, depois A1, mesma coisa. Qual que é o maior, né? Essa designação maior aqui é A acompanhado de qual valor que é maior? O A3, não é? O A3 é a letra A, então. Tá? Então, A3, letra A, A2B, A1C e assim sucessivamente. Professor, não, mas tem A4. A4, A3, A2, A1, então é A, B, C, D. Joia? Um pouco é inverso, né? Parece uma correlação aqui negativa, por assim dizer, mas é assim que funciona, ok? Então é importante nós sermos capazes de fazer essa interpretação que às vezes é diferente para um software para outro. Eu uso bastante o AgroStat, ele já gera um relatório com as letras em si, ó, A, B, BC, D, tá? O Sysvar não, o Sysvar gera esse A2, então é sempre a letra A acompanhada de um número, tá? Então, normalmente, quanto maior o número, né, quando o número for maior, recebe A. Tá? E aí ele vai diminuindo, a gente vai acompanhando o alfabeto. A, B, C, D. Joia? Então ficou assim para a altura, né? Para ramos laterais, tá a mesma coisinha, ó. Quadrianava, foi menor que 0,05, indicando que a diferença, né? Então, o valor de P, sempre que ele for menor que 0,05, indica para a gente diferença significativa. Então, aqui foi, né? 0,002, aliás, 0,002, né? Coeficiente de variação, tá aqui, já foi um pouquinho mais alto, 20%. E, a comparação das médias pelo teste de Tukey, mesma coisa, ó, 2 a 2 a 1 a 1. Tá? Então, qual que é o maior número aqui? 2. Então, letra A. A2, letra A. A1, quem que vem depois do A? B, não é? Então, B. Joia? Pessoal, acho que é isso. Um pouquinho aí de como utilizar o Sysvar e de como interpretar esse relatório estatístico que é gerado, tá? E uma etapa bastante importante para vocês, tá? Outro detalhe importante para encerrar o vídeo é salvar. Então, vá lá em arquivo, gerou o relatório, salvar como, né? Coloca um título que faça sentido para você conseguir encontrar isso fácil. E esse é um detalhe aí importante para a gente. Nós já irmos aí encerrando esse vídeo sobre análise estatística. Joia? Então, mandem aí suas demandas que nós vamos tentar atender com os vídeos. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.